Olá! Bom, meu nome é Ayla Viçosa, eu tenho 30 anos, faço 31 agora em junho. Sou professora em regime de contrato temporário de Sociologia na Secretaria de Educação do Distrito Federal, bacharela em Sociologia pela Universidade de Brasília e licenciada em Ciências Sociais pela mesma universidade. Estou aqui hoje para gravar um vídeo dizendo por que, após 12 anos, eu escolhi me desfiliar do PSOL. Eu ainda não sei muito bem como vai ficar esse vídeo, se eu vou cortar, se eu vou editar, se eu vou pôr no YouTube, eu não sei ainda. Mas eu acho que para falar disso, a gente precisa falar de alguns assuntos, né? Primeiro, a tão famosa, falada conjuntura, né? Eu fiz uns tópicozinhos aqui no meu celular, eu vou me guiando por eles aqui pra gravar esse vídeo. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida do que significou o fim do século XX, né? Pro mundo e pras esquerdas como um todo, né? Com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. A gente passa de uma etapa, sobretudo se consagra ali na virada dos anos 80 para 90, uma nova etapa, né, do capitalismo, que visa terminar com a etapa anterior, com a ideia da proteção social, do bem-estar social, e se instaura no mundo uma nova forma, né, de gestão do capital, que é a forma do neoliberalismo, né? O neo com um prefixo de novo e o liberalismo de liberalismo. Então, uma repaginação das ideias liberais que fundamentaram a base para o sistema capitalista existir enquanto um sistema não só econômico, né, mas social, político e econômico, né. Nesse processo todo, a gente tem uma desmoralização mundial das esquerdas, né, com o fim da União Soviética. Teóricos famosos como Fukuyama falaram em fim da história. O marxismo entrou muito em descrédito, né? E no bojo dessas lutas, no ano de 2002, a gente tem eleições no Brasil, né, que vão consagrar Luiz Inácio Lula da Silva como, então, o novo presidente do nosso país, né? Dentro das suas medidas como novo presidente, ele anuncia o Meirelles para a presidência do Banco Central, né? Uma figura bem conhecida aí do Chicago's Boys, né? E anuncia também, Lula, uma reforma da Previdência. Reforma da Previdência que toda a esquerda, incluindo o PT, tinha sido contra e combatido durante todo o seu histórico de militância antes de virar governo, né? A partir disso, parlamentares do PT, que ficaram conhecidos como os radicais do PT, votaram contra a reforma, desobedecendo a orientação partidária do PT, que falava para votar a favor da reforma, mas seguindo com seus compromissos políticos com suas bases, que eram de trabalhadores, enfim, militantes. E a partir disso são expulsos esses parlamentares, né? E desse processo de expulsão dos radicais do PT, o PSOL vai se gestar e se consagrar nos anos posteriores enquanto um partido político que surge desse processo, né? Num bojo de muitas decepções da classe trabalhadora como um todo, sobretudo a classe trabalhadora mais militante, mais organizada, com o que estava significando o governo Lula, né? Que, enfim, não estou fazendo esse vídeo para aprofundar o debate sobre a caracterização que eu tenho de cada um dos governos petistas, mas é importante esse retrospecto para entender algumas coisas. Em 2006 a gente vai ter o processo de reeleição do Lula, né? E em 2008, curiosamente, o capitalismo vai viver uma crise que vai eclodir nos Estados Unidos, né? A crise do estouro da bolha da especulação imobiliária nos Estados Unidos, que vai destruir economias globais, como um castelo de cartas, por aí vai. E desse processo todo,
é, vão acontecer algumas coisas. Por exemplo, eu acho muito curioso que na época dessa crise, um dos livros que foi mais vendido nos Estados Unidos, dada a crise do capitalismo, foi o próprio Capital do Marx, né? Então, com a crise, a gente vai ter um novo processo, um novo momento histórico desse neoliberalismo que entrou em curso na gestão do capital global a partir do fim do século XX e na virada para o século XXI. Em 2010, né, a gente já vai ter a eleição do primeiro mandato da Dilma Rousseff como presidente do Brasil, né? E em 2011 vão irromper inúmeros processos políticos de lutas sociais pelo mundo, em países como Turquia, Egito, o movimento dos indignados na Espanha, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, todos com muitos elementos similares no sentido de contestação da ordem, com forte protagonismo da juventude e também de mulheres, né? Importante frisar isso. E para além disso, o questionamento, né, aberto do que está sendo a vida nesse sistema, né? E esses processos políticos vão ter reverberações, né? Em 2012, aqui no Brasil, a gente vivenciou um processo que talvez tenha sido a maior greve das federais desse século, né? A gente teve uma recentemente, não sei se essa última foi maior do que a anterior, mas essa greve das federais paralisou 98% dos IFES, né, das instituições federais de ensino superior no nosso país, entre servidores, técnicos e professores. E esse processo foi um processo divisor de águas para mim, né? Onde eu pude ter contato com setores diferentes do movimento estudantil, com diferentes políticas e diferentes posturas. Dentro desse processo, acaba que em 2013 eu percebo que eu preciso me organizar politicamente. E com o processo da greve das federais de 2012, eu acabei me aproximando do campo que ficou conhecido por muito tempo como o campo de oposição de esquerda, né, às forças governistas dos governos petistas, né. E na juventude eu tinha algumas opções, né, alguns grupos que eu identificava como esquerdistas, tinha o PSTU, que eu tinha uma leitura, tinha o PCB, que eu tinha outra leitura, e tinha o PSOL. Dentro dessas três alternativas que eu considerava mais viáveis, eu fiz a escolha pelo PSOL, né? E me filiei em 2013 no nosso partido, após a greve das federais e após um balanço muito categórico, que ficou nítido para mim, das posturas das juventudes atreladas ao petismo, ao PCdoB, por aí vai, de quando em governos populares, governos de esquerda, governos progressistas, terem uma postura de representar os interesses do governo frente aos estudantes e não o contrário, né? Não representar os interesses dos estudantes frente aos governos. E com inúmeros ataques e ajustes que já estavam em curso no nosso país desde aquela época. Em 2013 eu me filiei, mas não foi em junho, nem após junho de 2013. Eu me filiei mais ou menos, eu acredito que entre abril e maio de 2013, né? Se eu não me engano. E aí veio junho de 2013, né? Que foi um processo político muito rico, né? E que colocou na ordem do dia a falência da Nova República, do Pacto da Nova República, o divórcio das massas com o Partido dos Trabalhadores enquanto um partido capaz de guiar e dirigir as massas para os processos políticos. E eu achei interessante que parcelas expressivas da esquerda, naquele tempo, inclusive setores do PSOL, da majoritária do PSOL, se abstiveram dessa disputa política, né? Se abstiveram porque a população foi para a rua com seus elementos de contradição, né? E seus elementos de contradição iam por um lado, o lado do questionamento da ordem, sem fazer um crivo ideológico mais firme, né?
se eu estou criticando um governo de esquerda ou de direita, eles estavam criticando o governo, as pessoas estavam na rua criticando o governo, fosse o governo que fosse, ia ser criticado, né? Mas nesse processo, sobretudo na juventude, o pessoal se fortaleceu muito, né? E muitas pessoas, né? Muitos analistas, muitos teóricos, enfim, dizem que junho de 2013 foi o ovo da serpente para a reorganização da extrema-direita no Brasil. Eu não partilho dessa análise, porque eu acho que é justamente, na verdade, junho de 2013 que possibilitou uma série de lutas políticas posteriores que aconteceram no Brasil, porque foi o reencontro de gerações que não vivenciaram o movimento dos caras pintadas, que não vivenciaram o processo do Fora Collor, por aí vai. Então, o reencontro e encontro de gerações com as ruas, né? Em atos inicialmente contra o aumento das passagens, mas que depois virou a transposição de coisas, de diversas demandas que virou, né? Dentro disso, em todos esses processos, e nos posteriores também, que a gente vivenciou no país, como ocupações de escola, o Ocupa Tudo contra o pacote do fim do mundo no governo Temer, a própria luta contra o impeachment da Dilma, por aí vai, impeachment é o golpe, contra o golpe da Dilma, a militância do PSOL esteve presente, né, apesar das insuficiências da direção do nosso partido. E por que a direção do nosso partido é insuficiente? Eu também vejo necessidade de falar sobre isso, né? Desde essa época, desde 2013, que foi quando eu me filiei no PSOL, o partido já estava tomado por uma disputa de projetos, né? Por um lado, um setor que à época era encabeçado pela Primavera Socialista, que é o setor ligado a Paula Coradi, que é a atual presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que é o ex-presidente do PSOL, Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL, defendia um projeto de partido mais pragmático, mais eleitoreiro e mais próximo politicamente do PT, mesmo com os ataques em curso que o PT promovia contra a juventude, a classe trabalhadora, por aí vai. Do outro lado, a gente identificava uma oposição a essa direção majoritária, que hoje é encabeçada pelo MEIS, né, que foi a corrente onde eu militei por 11 anos da minha vida, rompi no novembro do ano passado, que defende um partido mais militante, que, enfim, mais vivo, mais presente nas lutas sociais, que não compusesse governos de conciliação de classe, por aí vai, mas que também, naquela época, ainda não tinha experimentado a fundo os tensionamentos que trazem a ocupação de cargos dentro do parlamento burguês, né? Então, beleza. Desde 2013, que foi o ano que eu me filiei no PSOL, eu presenciei congressos, participei de congressos, ajudei a mobilizar pessoas, enfim, em diferentes momentos da conjuntura. Todos aqui no Distrito Federal foram sempre muito polarizados e muito divididos e muito, assim, na unha a disputa de votos, né? E nesse ambiente de disputa alta, infelizmente, não sei quando surgiu essa cultura política, mas quando eu entrei no PSOL, ela já estava lá, de fato se tem uma naturalização de um ambiente de violência nesses espaços, né? Eu, por exemplo, sofri racismo no meu primeiro congresso do PSOL. Em outro congresso, eu fui ameaçada de morte por uma militante de outra corrente política. E são coisas que são graves, que eu denunciei, que eu formalizei as denúncias para a comissão de ética, mas que se, por um lado, o campo político, que era antagônico ao meu, não queria dar seguimento a essas denúncias para não ter que punir seus militantes, por outro, o campo que eu fazia parte também não levava ao fim e ao cabo essas denúncias de violência, justamente para usá-la como manuseio, como uma troca, assim, uma moeda de troca para conseguir formalizar um ambiente mínimo de funcionamento partidário. Então, a comissão de ética, por exemplo, no PSOL não funciona. Não funciona, não funciona. Em âmbito estadual, em âmbito distrital, em âmbito nacional. Não funciona, entendeu? E não funciona porque deliberadamente as
pessoas que estão na comissão são indicadas pelas organizações que compõem o partido, e as organizações, sei lá por quê, se de acordo mútuo não querem que funcione, ou porque implorem o espaço, não sei. Eu sei que não funciona. é, e, e não fui só eu que sofri violências, vi companheiros sofrendo homofobia, vi companheiras sofrendo machismo, sofrendo agressão, enfim. Esse ambiente violento se naturalizou nos espaços de instância de disputa partidária, né? E isso é péssimo, é horrível, sinceramente, sintomático. Além disso, isso é um dos sintomas dos problemas de funcionamento interno do PSOL. O PSOL, e aí eu posso falar só da minha experiência, né? Não posso falar de outras regionais, apesar de ter informes de outras regionais, né? Porque a gente conversa com os militantes, né? Não importa se a direção do partido é da majoritária, ligada ao Juliano Medeiros, ou da oposição ligada, sei lá, a Luciana Genro, entendeu? Não importa, não importa. O partido, aqui no DF, pelo menos, nunca funcionou. Não funciona. A secretaria, você tem secretaria de formação política, você tem secretaria de juventude, você tem secretaria LGBT, de negritude, de mulheres. Véi, as pessoas simplesmente não fazem seu trabalho, entendeu? As pessoas ocupam cargos no diretório e na executiva e não propõem agendas coletivas de acompanhamento das pautas, não propõem espaços de funcionamento cotidianos. Nossa, formação política, meu Deus, eu nunca tive. Todas as formações políticas que eu tive foram na minha própria graduação, enquanto eu quis me aprofundar na sociologia marxista, e em espaços da organização que eu fiz parte, né? Do pessoal mesmo, tipo um seminário de Marx, Engels, sei lá, Lenin, qualquer coisa assim, não, não. O que é socialismo, o que é capitalismo, não, nunca. Não. Secretaria de Formação Política nunca funcionou, entendeu? E além disso, a militância do PSOL é tratada que nem nada, assim, nada. Se você é uma pessoa independente, como eu estava desde novembro do ano passado, você não fica sabendo de nada dentro do PSOL, né? Você não fica sabendo de nada. E, na verdade, quando você fica sabendo por nota na imprensa, né? Nota na imprensa de articulações políticas que uma cúpula política que dirige o partido a partir da indicação das forças expressas no Congresso do PSOL articula e a base foda-se, entendeu? A gente não opina, a gente não decide nada, a gente não é consultado para nada, a gente é comunicado. A gente é comunicado e chamado para votar em Congresso. É isso que acontece, entendeu? E é horrível, assim, sabe? É uma instância de um partido que basicamente não existe, sabe? Em diversos momentos, situações, pessoas que eu conheci na minha vida falaram que como posso militar no PSOL, aí eu explicava a dinâmica, aí a pessoa falava, mas eu não quero ser de corrente, eu quero militar pelo PSOL, sei lá, no ecossocialismo, entendeu? E aí, enfim, não funciona, enfim. Especificamente o setorial ecossocialista tem que ser reunido aqui no DF, para não ser injusta, né? Mas enfim. Com o passar dos anos, o pessoal foi se fortalecendo, né? Em âmbito municipal, estadual, distrital e até nacionalmente também, como uma alternativa eleitoral, ao menos para os cargos legislativos e proporcionais. Nesse bojo desse fortalecimento, aconteceu uma coisa que eu acho muito determinante, né, para o meu processo de desfiliação, né? A entrada do Boulos e do MTST para o PSOL, né? Num primeiro momento, eu achei que seria muito bom, né? Mas o que significou concretamente? A entrada do Boulos e do MTST para o PSOL significou o fortalecimento de uma política reformista, conciliadora, eleitoreira e próxima ao petismo do nosso partido, né? O Lula escolheu a vice do Boulos em São Paulo, sabe? Tipo, o Lula só falou, sua vice vai ser a Marta, é isso aí. Tipo, a militância não foi consultada, diretório de São Paulo, tipo, ninguém, entendeu? Tipo, o Boulos foi lá e falou, vou ser candidato. Aí o Lula falou, beleza, a Marta vai ser sua vice. Aí o Boulos falou, massa, e tipo, foda-se instância partidária pra decidir, convenção eleitoral, tipo, nada, entendeu? Tudo porque ele tem uma política que passa pela aproximação de política com esse campo aí da Brasil Popular, né?
Além disso, eu acho que é interessante a gente pensar que eles já entraram num momento do PSOL que o PSOL já estava profundamente dividido. Mas a entrada deles no PSOL aprofundou essa divisão. Aprofundou essa divisão porque, em que pese eu tenho as minhas diferenças e minhas divergências com os companheiros da Primavera Socialista, eles não tinham um projeto de partido que não coexistia com a ala da oposição a ele. O Boulos tem. O Boulos, ele tem um projeto de partido, um projeto para ele, um projeto, enfim, para a disputa da esquerda, por aí vai, que passa por dizimar os setores da esquerda radical do PSOL para o PSOL poder se tornar um partido da ordem, né? E ele está aprofundando esse processo aí, está em curso, tocando a todo vapor, né? E isso foi muito visível, eu acho, no último congresso do PSOL, né? Em que acho que todo mundo viu aí nas redes sociais a porradaria generalizada, enfim, o delegado batendo em dirigente, sei lá, o Roboina sendo covardemente agredido por trás, na cabeça, por um delegado nacional, sabe, tipo... E acho que recentemente todo mundo pôde acompanhar também todo o papel que o Boulos e a Revolução Solidária tiveram na articulação da demissão do Davi Decati da liderança do PSOL, né? Que vem se posicionando criticamente as medidas de ajuste neoliberal do governo do 3.0 do PT, do Lula, né? E por isso foi censurado e demitido. É tipo isso, entendeu? Virou uma empresa o pessoal, entendeu? É tipo, a pessoa não pode mais exercer a crítica dela, entendeu? Porque senão ela é demitida. Como, enfim, não é mais um partido democrático socialista isso aqui, né? Então, assim, gente, juntando tudo isso, eu acho que tem mais alguns componentes que eu gostaria de falar. A gente também viu nos últimos anos, né? Já nos anos 20 aí, o quanto a pandemia complexificou a realidade, né? Quanto ela aprofundou o que já estava em curso da precarização e desregulamentação das relações trabalhistas no Brasil e no mundo, né? A gente vê a crise climática se aprofundando numa gravidade absurda, né? E a gente vê também que estão irrompendo conflitos militares, né? Há alguns anos tem a questão da ocupação da Ucrânia feita pelas tropas russas lá e tal. A gente vê já desde 2023 a nova investida desse Estado genocida, sionista, colonialista e racista, supremacista de Israel contra o povo palestino, que, enfim, está desaguando agora num conflito com o Irã, com o Iêmen, que a gente não sabe muito bem aonde vai dar. E, né, interessante a gente entender, né, que também está em curso, né, no próprio Estados Unidos, o Trump foi reeleito, né? Reeleito, não foi eleito, ele não foi, aí agora foi eleito de novo, né? O Trump foi eleito nos Estados Unidos e estão irrompendo milhares de manifestações contra o governo dele lá, em função da política dele de deportação da população migrante e tal. E assim, a gente vive um processo no Brasil de aprofundamento, né, da precarização do trabalho. As empresas que mais contratam no Brasil são a iFood e Uber. Mais de 50% da população brasileira está no setor informal. Com tudo isso, nós estamos ficando sem tempo, né? Nós já estamos vivendo também as consequências da crise climática, né? A própria enchente no Rio Grande do Sul foi isso, e entrando, saindo, desabamento, enchente, seca, enfim. De modo que o tempo está curto. E o tempo está mais curto justamente porque a gente, ainda no bojo disso tudo, tem uma ascensão de uma extrema-direita nazifascista com um peso de uma parcela significativa da massa na nossa população. A gente viu que foi o 8 de janeiro, né? A gente sabe que foram pessoas pagas e tal, por aí vai. Mas o 8 de janeiro, ele mostra pra gente que as entranhas de um projeto de ódio já mobilizam pessoas pra rua para ações, inclusive, violentas.
E aí eu acho que é muita loucura da maioria dos partidos políticos, da ordem, do qual eu estou encaixando o pessoal agora também, justamente porque esse processo, no meu entendimento, do Boulos tornar o PSOL um partido da ordem, ele vai se consagrar no próximo congresso do partido, e em função do tempo estar encurtando, eu acho uma loucura as organizações políticas fazerem uma armação para disputa eleitoral como algo prioritário para o próximo ano, quando, na verdade, nós não teremos eleições normais no próximo ano. E isso está dado. E a gente não vai ter eleições normais porque o protofascismo está crescendo e se enraizando. E enquanto a gente bate cabeça para ver quem fica com a executiva de sei lá o quê, quem trabalha em que mandato, não sei o que lá, eles estão crescendo. E a gente sabe onde isso deságua, né? Então, de modo que, para concluir, né, esse vídeo que já tem 25 minutos, por que eu me desfiliei do PSOL? Porque eu não acredito mais que o PSOL tenha qualquer capacidade de oferecer um sentido organizativo para a classe trabalhadora resistir à ofensiva da direita e da burguesia que vai vir no próximo período, porque ele está sendo pressionado justamente em sua homogeneidade, em sua totalidade, mas em diferentes níveis, né? Como é que eu vou dizer? Pelas contradições de ocupar um espaço no parlamento burguês, né? E falar disso não é falar mal dos nossos parlamentares, das nossas direções, das nossas organizações, não. Nossas não, porque eu não sou mais do PSOL, né? Acabei de encaminhar minha desfiliação. Mas é ter um entendimento de que a leitura política do conjunto do partido e sua dinâmica de funcionamento interna, ela pouco agrega hoje para a luta e organização da classe trabalhadora. O pessoal não tem uma linha unitária para movimento sindical, sabe? Militantes do pessoal na eleição do Simpro aqui no DF, teve parcelas do pessoal que saíram na chapa da CUT e outras parcelas na chapa da oposição, sabe? O pessoal não tem como oferecer instâncias saudáveis de funcionamento operacionais para organizar a resistência. E é dentro desse sentido, e porque eu cansei de ficar numa lógica de militar para poder militar, e entendendo que o tempo está curto, e o tempo da história ele não pode ser perdido, eu estou me desfiliando. Você vai para algum lugar? Não sei. Estou procurando lugares, organizações que entendam que é preciso organizar a luta social, a resistência, as pessoas nos seus segmentos, as juventudes nas suas universidades, nas suas escolas, nos seus DCEs, nos seus centros acadêmicos, nos seus grêmios, e pro pau. Porque o tempo está curto e estamos chegando num limite que ou avançamos ou vamos retroceder para sempre. A minha visão pode estar muito pessimista, pode estar muito alarmista, pode estar muito determinista, não sei, né? Retroceder para sempre é muito forte, mas vamos retroceder muito. E eu não quero retroceder muito, né? E é isso. É por isso que eu me desfilei do pessoal, e é por isso que eu gravei esse vídeo, e é isso.